Que o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, morreu hoje aos 89 anos. O político estava em cuidados paliativos depois de suspender o tratamento de um câncer no esôfago em abril de 2024. Mujica anunciou que foi diagnosticado com câncer de esôfago. A reportagem já está no UOL. Numa entrevista coletiva, ele disse que descobriu o tumor em um exame de rotina e que sua saúde ficou muito comprometida. Ele também sorria e mesmo assim encarava com leveza esse momento, né? Ontem, a esposa, agora viúva de Mujica, a Lucia, noticiou que ele já estava nos últimos momentos e que o câncer estava em estágio terminal. Ele tinha a síndrome de Strauss, uma doença imunológica crônica. Essas são imagens, é claro, ao longo aí da trajetória do Mujica. Aqui comigo no estúdio, a Andresa Matais. Andresa, boa tarde para você. Bom, a notícia é essa, né? Ontem a gente já noticiava que o estado dele era debilitado. E agora o Pepe Mujica, confirmada a morte dele no Uruguai. Boa tarde. Oi, boa tarde, Diego. Boa tarde a todo mundo. É uma notícia muito triste, né? Porque o Pepe Mujica era um político diferenciado, um político que não usou o cargo, né, para enriquecimento, o que a gente vê, né, muito disputas ideológicas, o que a gente tem visto muito acontecer, né? Hoje na política mundial. Então, ele tinha uma defesa ali do anticonsumo, muito preocupado, né, com essa questão do endividamento das famílias e também com a questão do meio ambiente, né? Quanto mais você consome, mais você está danificando o meio ambiente. Então, é um político que vai deixar como herança um discurso importante, um discurso de que você pode ser político sem se beneficiar do poder, né? Que você pode fazer a política para o povo e isso acaba aí, né, tendo como um exemplo, né, deixando como herança mesmo como um exemplo para a classe política que a gente vê que não segue muito, né, esses padrões. Então ele era totalmente diferenciado, tinha lá o fusquinha dele, né, morava lá numa residência, né, humilde, digamos assim, perto do que a gente vê aí de palácios e outras coisas de outros presidentes, e vai marcar, né, a história da política, e é uma grande perda, né, com certeza a gente vai ver aí no velório dele, no enterro, políticos aí, principalmente o presidente Lula, tinha muita ligação, né, com o Pepe Mujica e com certeza vai estar ali presente, assim como outros políticos rendendo homenagens aí ao Mujica, Diego. Verdade. Eu tenho aqui já algumas repercussões nas redes sociais, sobretudo no Twitter. O atual presidente do Uruguai, ele postou uma mensagem agora há pouco, né? A gente vai colocar na tela. Ele disse que com profunda dor comunicamos que morreu nosso companheiro, Pepe Mujica, presidente, militante, referência e condutor, né? Algo nesse sentido, mentor. Vamos te exaltar muito... Cadê? Obrigado pela... Não, está traduzindo para o inglês. Obrigado por tudo, vamos sentir falta, obrigado por tudo o que fez, obrigado, sentiremos sua falta, obrigado por tudo que nos deu e pelo seu profundo amor pelo povo. Quem também postou agora há pouco foi o Evo Morales, né? A gente tem a postagem do Evo dizendo que estamos profundamente tristes com o falecimento do meu irmão, Pepe Mujica. Sempre me lembro dos seus conselhos, repletos de experiência e sabedoria. Ele era um fervoroso defensor da integração e da pátria grande. Seus ensinamentos e grande exemplo permanecem. Expresso minhas condolências à sua família, aos colegas, ativistas e ao povo uruguaio. Toda a América Latina está de luto. O Partido dos Trabalhadores também se manifestou por meio do X, do antigo Twitter, postou uma homenagem ao Pepe Mujica e também a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, usou o X para prestar homenagens. Até sempre, Pepe postou o Partido dos Trabalhadores, fotos do ex-presidente uruguaio com o presidente Lula. Não tão distantes assim, né? Fotos razoavelmente recentes tiradas pelos dois. E a Gleisi Hoffmann também já usou as redes sociais para se manifestar. Daqui a pouco a gente traz outras repercussões
Tem outras informações, né, sobre como estava o estado de saúde do Pepe Mujica, porque em 2025 o câncer se espalhou, portanto foi esse ano. Ele não seguiu com o tratamento, anunciou isso há algum tempo, há algumas semanas, alguns meses. Explicou que a doença chegou ao fígado e que o diagnóstico, depois dele, pediu aos médicos que não o fizesse sofrer em vão. Ele disse o seguinte: o câncer no esôfago está colonizando o fígado. Não tem nada que eu possa fazer para parar. Por quê? Porque eu sou um idoso e porque tenho doenças crônicas. Meu corpo não aguenta. Ontem, a esposa contou que ele recebia cuidados paliativos para alívio da dor em casa. O político estava em fase terminal. Segundo Lucia Topolansky, explicou a um veículo de comunicação do Uruguai, explicando por que ele não participou das eleições regionais no Uruguai. Ainda em 2024, o ex-presidente uruguaio passou por uma radioterapia e, após a remissão do câncer, precisou realizar uma cirurgia. Em setembro, foi hospitalizado 4 vezes em menos de 2 semanas por conta de distúrbios digestivos causados pela radioterapia. Ele precisou ser submetido a uma gastrostomia para garantir o bom fluxo de alimentos e para permitir que o esôfago danificado se reparasse naturalmente. Pepe encarava a morte com naturalidade. Ele disse: é preciso morrer. Pertencemos ao mundo dos vivos. Nascemos destinados a morrer. Por isso, a vida é uma aventura maravilhosa. Mais de uma vez na minha vida, a morte rondou a cama. Dessa vez, parece que vem com a foice em punho. Vamos ver o que acontece. O ex-presidente mantinha discurso otimista e incentivava a juventude. Ele disse ainda que iria continuar militando com os companheiros, fiel à forma de pensar, aliás, com minhas verduras e com as minhas galinhas. Quero dizer às meninas e aos meninos do nosso país que a vida é linda, mas se desgasta. A questão é recomeçar a cada vez que cair. E se houver raiva, transformá-la em esperança. Ele disse isso depois do anúncio da doença. Na despedida, Mujica também acenou para seus opositores. Ele disse que é fácil respeitar aqueles que pensam parecido com você, mas você precisa aprender que o fundamento da democracia é o respeito aos que pensam diferente. Por mais de uma vez, ele se esquivou do título de articulista, falando que não interfere em ações do seu partido há mais de 5 anos. José Alberto Mujica Cordano nasceu em 20 de maio de 1935 em Montevidéu, a capital do Uruguai. Descendente de italianos e bascos, Mujica era filho de pequenos agricultores. Depois da morte do pai, trabalhou como florista com a mãe. Pepe foi casado com Lucia Topolansky, senadora e ex-companheira de guerrilha. O casal morava numa chácara em Rincón del Cerro, na periferia de Montevidéu, onde Mujica também manteve raízes familiares e continuou cultivando flores e hortaliças. Ele mantinha uma vida sem luxos. Quando o presidente renunciou a parte do salário e doou mais de R$1 milhão para um plano de habitação social. Pepe andava com um Fusca e não demonstrava ter apego material. Foi representante da esquerda latino-americana e defensor da agenda progressista. Além de presidente, Mujica foi deputado, senador, ministro da Agricultura. Ele se aposentou definitivamente da vida política em 2020, quando renunciou ao cargo de senador por problemas de saúde. Entrou na vida política por influência da família, começou a militar pelo Partido Nacional, ao qual seus familiares eram filiados, chegou a ser secretário-geral da Juventude da Agremiação. Em 1962, abandonou o partido e criou o União Popular, junto ao Partido Socialista do Uruguai. Guerrilheiro pelo Movimento de Libertação Nacional, Tupáramos, Mujica foi alvejado e preso. Em 1972, um ano antes do início da ditadura no Uruguai, levou 6 tiros e ficou em estado de saúde grave. Ele foi preso e passou por mais de uma década detido, mais de uma década na prisão. O ex-presidente do Uruguai afirmou que neste período aprendeu a não se deixar dominar pelo ódio e pelo fanatismo e a compreender que há contas que não se cobram e que é preciso viver para frente. Ele disse sobre seu período de prisão que os primeiros meses passou amarrado com arames. Na noite em que colocaram em um colchão para dormir, ele se sentiu feliz. Às vezes ficava 2 meses sem tomar banho, em absoluta solidão, com a visita de familiares uma vez por mês, principalmente da mãe.
conseguiu fugir da prisão, mas só ganhou liberdade depois da anistia de 1985. Ele criou um movimento de participação política, se tornou majoritário dentro da coalizão de Frente Ampla em 2004. Em 94, foi eleito deputado, em seguida assumiu como senador pela primeira vez. Foi ministro da Agricultura durante o governo de Tabaré Vázquez. Permaneceu até 2008. E foi presidente do Uruguai entre 2010 e 2015. Mujica descriminalizou o aborto, aprovou a legalização da maconha e defendeu a população LGBT+. Se aposentou definitivamente da vida política em 2020. Bom, a gente vai seguir aqui nessa cobertura, agora recebendo uma convidada, está conosco, a professora de Relações Internacionais, né, vai nos ajudar a entender todo esse panorama, é a Regiane Bressan, que é professora da Unifesp e especialista em integração da América Latina. Professora, bem-vinda, boa tarde. Bom, uma perda grande, né, um nome internacional de peso que nos deixa nessa terça-feira. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente, Pepe Mujica foi um dos presidentes de maior relevância, de um peso político bastante importante na região, porque ele conseguiu manter um diálogo bem próximo, não apenas ao Brasil, mas aos demais países, e soube, com muita classe e assertividade, dialogar com os marginalizados, trazer para a política pautas identitárias e, como você já disse, conseguiu aprovação no Congresso de determinadas agendas que são tão rejeitadas pela ala mais conservadora em relação ao aborto, a legalização do uso da maconha, por exemplo. Então, foi um presidente que atuou por essas pautas, mas, sobretudo, atuou pelo enfrentamento à desigualdade, que é um problema crônico da nossa região, sem confrontar com a democracia, pelo contrário, respeitando as instituições democráticas e a própria democracia. E ele soube também sair, né, como a Andresa falou, e vivia de uma maneira humilde e soube deixar o espaço para as novas gerações também, né, professora? Com certeza, ele foi agricultor, então ele sempre atuou no seu governo pensando nos menos favorecidos e deixou um legado importante para o seu país, fazendo reformas e conseguindo aprovações que de fato marcam uma nova página, um novo cenário para o Uruguai. Portanto, foi uma figura bastante importante do começo desse século, acho que um dos presidentes mais queridos, inclusive, pela sua forma de falar, pela sua forma de agir, um presidente com muita coerência, que atuou com muita coerência em relação à sua vida, em relação às suas crenças. Tá certo. Professora, posso... Pode ir lá, uma última pergunta, aqui? vai lá. Professora, ele atuou ativamente também nas últimas eleições, elegendo, né, o presidente do Uruguai, o Orsi, retomando, né, a esquerda retomando o poder ali. Queria que a senhora comentasse um pouquinho com relação a isso. Ele deixou um legado importante, ou seja, ainda que ele não, ele atuou em um único cargo, depois ele passou para senador, mas ele conseguiu a construção dentro do seu partido, inclusive lembrando que ele fez doações importantes, não doação de 70% do seu salário, não apenas só para o seu partido, mas também para a construção de moradia popular, e com isso ele favoreceu que o seu partido se consolidasse, tivesse mais condições, por exemplo, de eleger posteriormente outro presidente, mas, sobretudo, atuando, como eu disse, a partir da coerência com seus ideais. Ok, professora Regiane Bressan, obrigado pela entrevista, pela participação conosco. Obrigado. Fico à disposição. Até uma próxima. Até. Vamos ver outras repercussões nas redes sociais. Outras autoridades brasileiras manifestaram pesar pela morte de Pepe Mujica. A Gleisi Hoffmann, ela escreveu que Pepe foi uma dessas pessoas imprescindíveis para a humanidade. Dedicou a vida ao ideal de um mundo melhor e mais justo. Lutou por esse ideal de todas as formas possíveis, inclusive pelo exemplo de vida que nos legou. Foi amigo do Brasil e do nosso povo, conquistou a juventude e foi admirado por onde passou. Vá em paz, querido Pepe, te agradecemos por tudo. Mais uma postagem agora de Lindbergh Farias. Ele escreveu, o deputado, que Pepe nos deixou, mas seu exemplo permanece. Um líder que provou ao mundo que é possível fazer política com simplicidade, coerência e compromisso com os que mais precisam.
Como ele disse, os homens passam, as causas permanecem. Mujica foi gigante por suas ideias e por sua entrega ao povo. Seguiremos sua luta por um mundo mais justo, igualitário e sustentável. Descanse em paz, Pepe. Humberto Costa, senador, publicou uma foto ao lado de Pepe Mujica, dizendo que o líder foi inspirador. Um homem coração que tinha o sentimento das mais lindas causas humanas e sociais pulsando vivamente. Elas eram seu oxigênio, ele as respirava. Sua luta jamais será esquecida. Foi um guerreiro incansável em vida. Morreu dignamente, Mujica presente. Agora, Tarso Genro publicou que lá se foi o nosso amigo, digno, inteligente, revolucionário e profundamente democrático. A ditadura cívico-militar uruguaia enterrou-lhe numa cova prisional por 12 anos, de onde ele saiu mais forte e mais lúcido. Agora, Marcelo Freixo, o presidente da Embratur, escreveu que Mujica partiu, descansou e nos deixou aqui hoje com seu legado imenso. Uma referência inspiradora para todos nós que acreditamos em um mundo melhor e mais justo. Mujica cumpriu sua missão com uma trajetória marcada pela simplicidade, ética e humanidade. Ele escreveu que já teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e foi exatamente isso que ele transmitiu. Verdade, humildade e compromisso. Despedidas nunca são fáceis, mas neste momento vale lembrar dos seus ensinamentos. A vida é uma bela aventura e um milagre. E se tem alguém que soube viver essa aventura com coragem, generosidade e dignidade, foi ele. Obrigado por tudo, companheiro Mujica. Agora vamos para a postagem do deputado Zeca Dirceu. Ele escreveu que um homem que viveu com humildade, falou com sabedoria, lutou com coragem por justiça social, democracia e dignidade humana. Pepe descansou, mas seu exemplo permanece vivo entre nós, como farol de esperança, simplicidade e integridade. Que descanse em paz, companheiro. Pepe Mujica era bastante amigo do presidente Lula. O UOL destaca que ele e o presidente Lula tinham um forte laço de amizade. Em 2022, o ex-presidente do Uruguai veio ao Brasil para participar do último ato de campanha do então candidato do PT à presidência da República em São Paulo. Na ocasião, Pepe Mujica afirmou que a eleição de Lula seria um importante recado da democracia no continente. Ele escreveu que é muito importante para a esperança da América do Sul e mostrará, na época, que somos capazes de retornar. Os dois participaram juntos de uma entrevista coletiva antes de saírem em caminhada pela Avenida Paulista. O Lula, naquela época candidato, presidente da República hoje, disse que estava muito feliz de estar com o companheiro Pepe Mujica, um companheiro muito especial. Em dezembro do ano passado, Lula concedeu a maior honraria do Brasil a Mujica. Ele foi até a casa do uruguaio e entregou a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul. Essa é a comenda mais importante do Brasil. Essa medalha que eu estou entregando ao Pepe não é pelo fato dele ter sido presidente do Uruguai, é pelo fato dele ser um amigo, disse Lula nesse encontro emocionado. Ele disse ainda que a gente não escolhe irmão, a gente não escolhe sequer mãe, agora um companheiro a gente escolhe. E eu posso dizer que de todos os presidentes que eu conheci, que eu tive amizade e com quem convivi muitos anos, o Pepe Mujica é a pessoa mais extraordinária que eu conheci, disse Lula na entrega dessa medalha ao ex-presidente do Uruguai, Andresa. Pois é, eles eram muito próximos, né? Isso era até explorado, né, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pela direita, essa proximidade dos dois, que estão, obviamente, no mesmo campo aí político, né, da esquerda. Tem a biografia do Mujica, era uma coisa que o Bolsonaro citava muito, né, contava ali episódios, né, de conversas entre o Mujica e o presidente Lula, e num desses episódios ele fala ali do mensalão, de conversas que ele teve com o Lula sobre essa época do mensalão. Até peguei uma cola aqui, para não me perder aqui nas aspas, e na biografia diz o seguinte: Lula não é um corrupto como Collor de Mello e outros ex-presidentes brasileiros, mas viveu este episódio do mensalão com angústia e um pouco de culpa. Aí ele diz que o Lula disse para ele: neste mundo tive que lidar com muitas coisas imorais, chantagens, e essa era a única forma de governar o Brasil. Então, nessa biografia tem vários episódios ali, é uma biografia autorizada do Mujica, ele fala na biografia sobre essa relação com o presidente brasileiro e essas dificuldades que se encontram aí na política, muitas vezes, para você poder fazer alianças e governar o país, né? Aqui, o Brasil é um regime presidencialista de coalizão, digamos assim,
ficou caracterizado dessa forma, né, pela ciência política, em que é preciso fazer acordos ali, principalmente com o Centrão, que é quem controla o Congresso, né? E nessas conversas aí o Mujica conta um pouco o que ele ouvia, né? Confidencia um pouco o que ele ouvia do presidente Lula, das dificuldades de se fazer acordos políticos com esse grupo. É claro que a escolha é do presidente, mas sem base no Congresso não se faz nada no país, né? Verdade. Olha, a gente tem mais manifestações pelo mundo e aqui pelo Brasil também, há algumas manifestações importantes, como, por exemplo, do presidente Gustavo Petro, né? Ele colocou que Pepe, o grande revolucionário, o presidente do Uruguai, faleceu. Adeus, amigo. Espero que um dia a América Latina, e aí ele continua, tenha um hino. Espero que um dia a América do Sul se chame Amazônia. Hoje acredito firmemente que o projeto de integração latino-americana passa pela construção, como a União Europeia, de uma união franco-colombiana, que no coração da América Latina e do Caribe deu passo decisivo para a integração. A fala de Petro, o presidente da Colômbia. Agora, Fernando Haddad, o ministro da Fazenda do Brasil. É a próxima postagem aberta, pessoal? Clica aí pra gente. Obrigado. Mujica aliou a coragem, a doçura, a luta, a compaixão. Deixa um legado de esperança, um convite a um humanismo radical. Meus sentimentos ao planeta Terra. Escreve Fernando Haddad e posta essa foto, né, dos dois lado a lado. Portanto, postagens são homenagens, né, que chegam de todo o mundo. O presidente Lula segue na China, certo, Andresa? Por isso, fuso, né, provavelmente ainda deve estar dormindo ou está sendo acordado agora com essa notícia. Com certeza a assessoria, né, já deve ter informado ao presidente Lula e com certeza ele vai, né, ao funeral e ao enterro do Mujica, né? Ele mesmo disse, né, que a gente ouviu aí você dizer que é um irmão, né, que a vida lhe deu. Achei muito legal essa mensagem do Haddad, porque ele fala, né, perde o planeta Terra, acho que alguma coisa assim, se puder recuperar aí o finalzinho, por várias questões, assim. Certamente o Mujica é um político reconhecido, né, tanto pela esquerda quanto a direita, tem ali suas questões ideológicas ali colocadas, muito essa questão também da maconha, ali que foi liberada no Uruguai, com controle ali do Estado, né, que você vai lá, um turista, e vai usar a maconha, não é assim que funciona, tem todo um controle, tem que ter receituário, porque ele dizia que é melhor isso do que você entregar também o controle das drogas para o narcotraficante, né? Não era algo que ele se orgulhava em ter feito, mas era uma política de Estado para se tentar combater o narcotráfico ali no Uruguai, que me parece que deu certo e é uma política que até este momento vigora, né? A gente teve um governo de direita lá e agora a esquerda voltou a retomar o poder e isso não foi alterado. Então, certamente o presidente Lula vai para lá e quase todo o seu governo, porque ele era muito próximo ali, como você leu aí, né, de vários integrantes do governo Lula. O Haddad escreveu meus sentimentos ao planeta Terra, né, ao se despedir do Pepe Mujica. Temos a nota do Ministério das Relações Exteriores, o governo federal acaba de se manifestar oficialmente. Diz a nota que o governo tomou conhecimento com profundo pesar do falecimento da data de hoje do ex-presidente do Uruguai, José Alberto Pepe Mujica, aos 89 anos, em Montevidéu. Grande amigo do Brasil, o ex-presidente Mujica foi entusiasta do Mercosul, da Unasul e da CELAC, um dos principais artífices da integração da América do Sul e da América Latina e, sobretudo, um dos mais importantes humanistas da nossa época. Seu compromisso com a construção de uma ordem internacional mais justa, democrática e solidária constitui exemplo para todos nós. Em 5 de dezembro do ano passado, durante visita a Montevidéu, o presidente Lula concedeu a Pepe Mujica a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. É a mais alta condecoração oferecida pelo Brasil a cidadãos estrangeiros. Na ocasião, o presidente referiu-se ao presidente do Uruguai, à época Mujica, como a pessoa mais extraordinária entre os presidentes com quem conviveu. O legado de Pepe permanecerá guiando todas e todos aqueles que genuinamente acreditam na integração de nossa região como caminho incontornável para o desenvolvimento da nossa capacidade de construir um mundo melhor para futuras gerações. Neste momento de dor, o governo brasileiro estende à viúva Lucia Topolansky e aos familiares do ex-presidente, assim como ao governo e ao povo uruguaios,
seus mais sentidos pêsames e expressões de solidariedade, é o que afirma a nota.